Meus irmãos, voltando à nossa série dentro do livro de Marcos, são 16 capítulos, a gente já está praticamente há 3 meses acompanhando este livro tão rico e poderoso, e eu queria dar continuidade a partir do capítulo 13, para falarmos um pouquinho o sinal do fim dos tempos. Um assunto muito importante para os dias que nós vivemos, com algumas semelhanças de afirmações que o próprio Senhor Jesus fez aos discípulos. E nós precisamos captar aqui nessa manhã aquilo que é alerta do Senhor ao nosso coração, para que sejamos prudentes diante de tantos sinais. E eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 13, a partir do verso 1. Marcos capítulo 13, a partir do verso 1. Eu não vou ler o capítulo inteiro, porque ele é muito extenso. Ele vai até o verso 30, mas eu irei até o verso 5. Amém? Que diz assim, Marcos 13, capítulo 13, verso 1. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Rapidinho, tem como alguém pedir para o pessoal só segurar o martelete ali, por gentileza? Nós estamos em construção aqui do lado. E do lado de dentro, não é do lado de dentro, do lado de fora. Deixa eu ler de novo. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus àquele discípulo a quem apresentou o templo. E ele próprio disse: aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir? Até aqui, feche os seus olhos, por gentileza. Vamos orar mais uma vez, me permita, nessa manhã. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã, por esta palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes é a tua palavra. Ela divide a alma do espírito, a junta da medula, e é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Oramos para que o Senhor nos fale por meio dessa passagem, em nome de Jesus. Meus irmãos, talvez um discurso conhecido como apocalíptico de Jesus. Esse discurso também é narrado em Mateus capítulo 24 e Lucas 21. Todo o texto e seria aqui a perícope conhecida, esse trecho desse capítulo, ele é um texto muito assustador, porque ele fala de sinais que precederão a volta de Jesus. Mas o que a gente precisa também entender a partir desse texto, é de que uma parte desse texto também fala de sinais que aconteceriam no tempo dos próprios discípulos. Ele estava narrando um episódio muito conhecido e que iria devastar praticamente Jerusalém e o templo construído. Jesus está no Monte das Oliveiras, que ficava de frente para o Monte de Jerusalém. E ali, nas suas últimas palavras, ele narra esse episódio que nós podemos dividir praticamente em 3 etapas. Uma etapa que se cumpre até o ano 70, uma etapa que precede um pouco dos sofrimentos desses próprios discípulos,
e experimentado também no princípio das dores, e uma etapa da parúzia, de fato, uma palavra conhecida na teologia para o retorno definitivo de Jesus Cristo, a volta do nosso Deus, o Messias aguardado, esse que voltará. O próprio Jesus é perguntado acerca daquele templo, que outrora, em tempos anteriores, ele foi reconstruído por Herodes. É este mesmo templo construído primariamente por Salomão, quando Deus disse a Davi que ele queria agora ter uma casa, mas não seria Davi o construtor, porque as suas mãos estavam encharcadas ou sujas de sangue. Mas o seu filho Salomão iria erguer este templo. O templo que foi erguido no tempo de Salomão, ele foi praticamente uma continuidade do tabernáculo que Deus, em visão, deu a Moisés e os artesãos daquela época. Mas isso tudo também era um apontamento de que o templo, o tabernáculo, não seria de fato o lugar definitivo da habitação de Deus. E era isso que, naquele período, os homens, no tempo de Moisés, não entendiam, e muito menos no tempo dos reis. Eles trataram o templo para além, eles praticamente viviam em prol deste templo, como se o templo tivesse de fato o poder. Eles veneravam a suntuosidade do templo, essa palavra. Isso fez com que eles se perdessem. Os discípulos disseram a Jesus: olha, que lindo o templo, perceba essa construção. Quando Zorobabel reconstrói esse templo no seu tempo, porque ele já havia parcialmente destruído pelos inimigos do povo de Deus, o próprio Herodes, agora no tempo contemporâneo de Jesus, decide reconstruir, mas de uma forma ainda mais luxuosa. Ele cercou o templo com muros de contenção. Ele colocou pedras que de longe era possível avistar com o bater do sol naquelas pedras, revestido de ouro. Muitas daquelas pedras eram encaixadas porque elas foram feitas milimetricamente pensada naquele templo. E isso fascinava muito a expectativa dos judeus. Eles acreditavam que o Messias aguardado iria reinar naquele templo. Seria a partir de Jerusalém. Mas o que parece que a afirmação de Jesus taca um banho de água fria sobre a expectativa dos próprios discípulos. Quando eles disseram, saindo do Monte das Oliveiras, os seus discípulos disseram: olha, mestre, que pedras enormes, que construção magnífica. Era o que era possível perceber da tradição. Se tinha algo que todo judeu ortodoxo e até os dias atuais, ele venera, ele gosta, ele ama, ele preserva, é a lei, a tradição e o templo. Mas Jesus diz no verso 2, você está vendo tudo isso aí? Vocês estão percebendo essas construções? Este lugar aonde vocês tanto se reúnem? Pois é este lugar, Jesus afirma, não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas elas pedras destruídas. Jesus já está utilizando da sua soberania, que precederia um episódio marcante na vida de todo judeu. No período do ano 70, um dos imperadores romanos, Tito, entra em Jerusalém com a sua cavalaria, os seus soldados,
e toda a sua força bélica, como está acontecendo hoje lá na Ucrânia, ou até muito mais agressivo no período em que estavam os discípulos. Eles já estavam experimentando várias perseguições parciais, mas neste período do ano 70, eles seriam completamente devastados. Tito entra em Jerusalém e começa uma guerra sanguinária, um verdadeiro massacre, uma tomada de Jerusalém absoluta. Por isso que Jesus precede os discípulos, e isso precisa também nos encorajar, de que nós, aqueles que aguardam como igreja, nós temos as Escrituras aqui ao nosso favor, para também confortar o nosso coração, de que as guerras ainda não serão, ou não será o fim, é apenas o princípio de grandes dores. E os discípulos precisariam estar preparados diante daquele episódio que para eles seria quase que apocalíptico. Afinal, todo judeu que esperava pelo Messias, com base em várias profecias messiânicas, essa vinda do Messias, esse retorno, seria precedido de uma grande tribulação. Mas mesmo aquele banho de sangue não seria ainda o fim. E é isso que acontece nos versos seguintes. Tendo Jesus assentado, ele disse, no Monte das Oliveiras, virado para o templo, os próprios discípulos Pedro, Tiago, João e André perguntam em particular, porque isso causa um espanto no coração daqueles discípulos. Irmão, quem que não quer saber o final dos tempos? Quem que não quer entender como será aquele dia? O que é preciso observar? O que a gente tem que ter cuidado? E parece que essas palavras que nós deveríamos nos preocupar, está caindo aí no descrédito dos nossos ouvidos. Os sinais estão se cumprindo e a gente muitas vezes está disperso, mas diferentemente os próprios discípulos perguntaram para Jesus, dize-nos, quando sucederá essas coisas, quando acontecerão? Eles pensavam assim, fala para nós quando acontecerá essa destruição completa. Este templo onde nós veneramos é um símbolo da nossa tradição, é um símbolo do próprio Deus, marcando o seu próprio povo, habitando, e esse templo vai ser destruído, como assim? É o lugar do culto, é o lugar das leituras, é o lugar do sacrifício, é o lugar da oferta, e se destruir esse lugar, o que vai acontecer? E Jesus responde para eles no verso 5, Jesus lhes disse, cuidado. A primeira palavra de Jesus em resposta aos discípulos é esta palavra cuidado, que no grego é veja atentamente. Não seja displicente, seja vigilante, atencioso. Irmãos, e cuidado é uma palavra que a gente precisa memorizar todos os dias da nossa vida, justamente porque hoje nós também vemos um cumprimento desses sinais. Existia uma corrente de pensamento naquela época, chamada de preterismo. O que quer dizer o preterismo? Alguns judeus acreditam que essa declaração do texto de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 seria o cumprimento completo da vinda de Jesus. Mas no sentido da destruição de Jerusalém, já se cumpriu todas essas palavras no ano 70. Mas não, dentro dessa mesma estrofe, dentro desse mesmo trecho, há 3 tempos aqui de cumprimento. Até o ano 70, um pouco mais adiante, e o final dos tempos.
Então eles não conseguiam discernir com clareza em que momento Jesus estava falando. É por isso que Jesus precisa alertá-los acerca do cuidado. E Jesus diz assim, cuidado, por que é necessário ter cuidado? Que ninguém os engane. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo precisa corrigir os irmãos de Tessalônica por acharem que já estavam vivendo o Apocalipse. Alguns até deixaram de trabalhar, de viver uma vida normal, comum, com medo deles já estarem praticamente vivendo o Apocalipse, e alguns pensavam assim, a gente foi esquecidos, não nos resta mais nada. E o apóstolo Paulo precisa corrigir essa falsa heresia no meio do povo, que espalhava pavor, espanto no meio daquela igreja lá na Macedônia. Irmãos, quantas vezes nós vemos homens e mulheres se atrevendo em falar dos fins dos tempos, colocando uma data específica. Quantas vezes a gente já não viu matérias de que o mundo seria destruído em 2020? Passou 2020, está aqui o mundo. Quantas vezes marcaram nos relógios, nos tempos, nos calendários, e não aconteceu? Por que Jesus diz isso? Cuidado, para que ninguém vos engane, porque quando temos um entendimento errado da vinda de Cristo, nós vivemos com expectativas erradas. Isso nos atrapalha no ofício do exercício ministerial. Medo, pavor, espanto, ansiedade, preocupação, desespero, lágrimas, terror, é espalhado por falsas doutrinas no meio da igreja, por uma visão apocalíptica completamente errada. E uma delas é o preterismo exagerado. Nós não podemos apenas ler esse texto de Marcos 13 na expectativa de que já se cumpriu. Então nós não teremos que nos preocupar com mais nada. Irmão, fica ligado. A figueira ainda vai chacoalhar bastante. O princípio das dores só está apontando para a grande tribulação. Então Jesus precisa dar esse aviso aos discípulos. Muitos virão em meu nome. Naquele próprio período, entre os próprios judeus, muitos já estavam dizendo ser o Cristo. Olhem, e como é que eles enganariam os próprios eleitos, se é que é possível? Isso aí é uma passagem conhecida como hiperbólica, ou seja, é uma não possibilidade, enganar os eleitos, não, é se possível. Mas como é que se engana homens que não estão alicerçados nas palavras? Com sinais, prodígios. Você já viu isso por aí? Olha como é que Deus me usa, olha como é que Deus faz, e às vezes faz de verdade. Aquela escrava lá da Macedônia, ela revelava, ela adivinhava, mas através de demônios, espíritos imundos. Quer dizer que o anjo caído, ele tem poder até os dias atuais em se transformar em um anjo de luz. Então, irmãos, a gente não pode enganar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra esses principados e potestades que usarão esses homens, e no fim, ele usará uma pessoa de fato, o verdadeiro anticristo, para enganar, se possível, aqueles a quem Deus separou. E muitos cederão a esses sinais, prodígios e maravilhas, achando que seria o grande libertador. Ele vai nos libertar. Se naquele tempo, talvez o temor seria de que o Messias viria antes da destruição, mas não. Isso aqui já nos diz, irmãos, que se nem a igreja de Cristo foi poupada, e olha que a igreja primitiva era um povo santo. Tinha pecado, tinha. Mas o sentimento era um coração, só espírito. A gente não é crente igual essa igreja primitiva, não. E eles passaram pela grande tribulação. Você acha que eu e você vai subir antes, irmão? Não vai não, nós vamos passar pela grande tribulação.
vai apertar o caldo, ainda vai engrossar. Nós não somos diferentes dessa igreja. Aliás, nós continuamos o cumprimento de Atos dos Apóstolos. Nós somos a continuação da igreja de Atos. Então, cuidado com essa história de que eu e você vai subir antes das coisas ficarem difíceis. Porque se a gente lança a nossa expectativa nisso, a gente fica mais desperto e displicente. Eu vou subir antes mesmo. Pelo contrário, que as suas vestes sejam alvas, brancas como a lã, que haja sempre lamparina, que haja sempre azeite nas suas lamparinas, que você seja sempre irrepreensível, que você esteja sempre esperando pelo seu Senhor, que você procure apresentar a razão da sua fé, que você possa continuar manejando a palavra da verdade, que você persevere até o fim, mesmo diante das tribulações, entendendo que nada pode te separar do amor de Deus. Então cuidado, porque pode ser que aquilo que nós veneramos tanto seja destruído. As igrejas suntuosas, mas mesmo assim não será o fim. Naquele período foi o templo, mas pode ser que a gente experimente uma grande tribulação, que tenhamos que voltar aos cultos em lugares secretos. Irmãos, isso já nos mostrou um pouquinho ali na Ucrânia, cristãos debaixo, da terra, ali em metrôs, nos trens, no verdadeiro subway, ali debaixo, cultuando, fugindo das bombas, das atrocidades. E Jesus disse: muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenha medo. Irmãos, parece até brincadeira o que Jesus está dizendo. Como não ter medo de uma guerra? Como não ter medo de rumores de guerra, quando eu já vejo as notícias dizendo assim, e a Rússia fez um acordo, e aí outros países apoiaram esse acordo, como Coreia do Norte, China. Isso me dá medo. E de um outro lado, os Estados Unidos apoiando a Ucrânia, mais ou menos, irmão? Que tristeza. Mas, irmãos, a verdade é, se uma guerra realmente ser instaurada, o que tem de arma nuclear, bomba, é capaz de destruir praticamente os continentes. Isso não te dá medo? Me dá medo. Mas Jesus está dizendo assim, não tenha medo. Em outras palavras, ainda que vocês sofram, ainda não será o fim. Sabe por quê, irmãos? Porque a morte não é o fim de um cristão, é apenas o início de uma vida eterna. Os sinais foram escritos para que eu e você tenha a garantia e a esperança de que vai se cumprir, mas mesmo diante das guerras, o Senhor nunca perde o controle de nada. Irmãos, e naquele período, eles experimentaram, de fato, pavor por parte do Império Romano. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Isso não anula a responsabilidade da igreja em orar por paz mundial. Isso não anula da igreja se posicionar politicamente de forma correta, a fim de combater as ideologias que são a favor dessas grandes guerras. Isso não nos isenta de colocar em dia a nossa vida com Deus, a casa em ordem. Nós não podemos viver como os tessalonicenses, porque já é o fim. Vamos esquecer isso tudo aí, e vamos só ficar dentro da igreja cultuando. Não, a responsabilidade do cristão é temperar em tempos de guerra, em tempos de rumores de guerra, em tempos de grande tribulação. Nós não podemos parar por nada. A mensagem de Cristo precisa e continua sendo pregada, independentemente do que está acontecendo externamente. Ela foi escrita como sinal para que eu e você entenda, é necessário que se cumpra.
Nada sai do controle de Deus, e se Ele prometeu que estaria conosco, Ele não é filho do homem para que minta, muito menos para que se arrependa. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, e se levantou naquele período do ano 70. Depois que os romanos saquearam, os gregos também tomaram parte daquilo que os romanos tinham tomado. Eles perderam para os gregos. E começaram também a se levantar um período de grandes guerras, nações e nações se levantando uma contra as outras. E ele continua dizendo, haverá terremoto em vários lugares. Então nós precisamos também ler em duas etapas esse momento, um cumprimento no ano 70, e as palavras finais deste capítulo também, acontecendo, precedendo a vinda do Messias. Ele diz no verso 9, fiquem atentos, de novo, uma grande preocupação. Mas uma geração tão dispersa como a nossa, e naquele período, alguns também foram pegos de surpresa, por isso que Jesus precisa dizer muitas coisas acerca daqueles que seriam pegos de surpresa, ou seja, se você estiver no eirado, não desça, porque as escadas das casas naquele período, era do lado de fora, e alguns estavam lavando, orando, nos seus terraços, e quando Roma invadiu, Jesus disse assim, não desça por dentro, mas pelo lado de fora, para que dê tempo de alguns correrem. Ai das mulheres grávidas naquele período. Irmãos, quando os soldados romanos encontravam mulheres grávidas, eles colocavam as lanças nos ventres delas, até matá-las juntamente com as suas crianças. Imagina que atrocidade, irmãos. Ai das grávidas naquele período. Justamente porque elas foram mortas de forma aterrorizantes. Ore para que não seja no sábado, justamente pela tradição que eles tinham, o costume. Eles não poderiam caminhar mais de 1 milha, mas os montes mais próximos passava de 1 milha, então você teria que decidir entre a tradição e a sobrevivência. E muitos deixavam de correr mais de 1 milha por causa da tradição e da religiosidade. E alguns morreram. Ore para que não seja no inverno, é tudo que Jesus diz aqui, irmãos. Porque no deserto que eles tinham que ir, irmãos, era insuportável o frio. Insuportável. Na medida que alguns conseguiam fugir para outras colinas, não dava para levar capa, não dava para levar cobertor, pele de camelo para aquecer. Então o inverno seria assustador, porque era menos, abaixo de 0. Alguns morreriam de hipotermia, por não suportar o inverno do deserto. É isso tudo que Jesus está anunciando antes da destruição de Jerusalém. Mas ele sempre vai pedir, fiquem ligados. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e reis. E isso aconteceu com vários discípulos. O próprio apóstolo João, que foi o único que morreu depois de 70. Ele viu exatamente isso acontecendo e ele estava preso na ilha de Patmos por um desses imperadores. Foi posto em uma ilha diante de bestas feras, depois de passar por um caldeirão de águas quentes, igual uma galinha quando ela vai ser despelancada lá, A irmã está me corrigindo aqui que é despenada. É isso aí, irmã, despenada. Imagina isso acontecer com a gente. Irmãos, a gente põe o dedinho no chuveiro quando está muito quente. Ai, está dodói. Não é assim, irmão? Será que a gente aguenta isso? Será que a gente suporta isso? E olha só o que ele diz.
Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores. Irmãos, e diante do fim do tempo agora, nós seremos colocados diante de homens. Isso já acontece em países conhecidos como na janela 1040. Uma parte da África, do Oriente, da Ásia e da Oceania. Alguns que não podem professar uma fé cristocêntrica, eles são colocados diante de ditadores com armas, são fuzilados, eles são colocados nos terrenos e passa um caminhão de guerra em cima deles, por não negarem a fé em Jesus Cristo. Nós conhecemos os irmãos coptas, que ficou mundialmente conhecido, degolados, por não negarem a fé. Mas a pergunta é, será que a igreja está preparada com isso? Não, mas o nosso negócio é camiseta. E eu vendo, viu, irmãos? O nosso negócio é conferência. Não tem problema, irmãos, isso é uma bênção. Mas a gente precisa saber se o nosso coração, se a nossa fé é uma fé mártire, se é uma fé capaz de suportar essas coisas que precederão agora a volta de Cristo, porque se isso aqui já é um prenúncio na volta de Cristo, irmão, quer dizer que a grande tribulação vai ser muito pior do que isso aqui. E para ser sincero, olhando para mim e para você, não sei se a gente dá conta. Primeiro que a gente não gosta de Bíblia, então vai ficar difícil até de defender a fé. Como é que a gente defende o que não sabe, o que não lê, o que não guarda? Segundo que qualquer coisa hoje nos ofende. Como é que a gente suporta um tapa na cara, uma espadada? Eu não sei se a gente dá conta. Hoje a gente sai de uma célula porque a gente não gosta da resposta de alguém. Hoje a gente muda de igreja como se estivesse mudando de roupa. Hoje, se alguém denuncia o nosso pecado, a gente abandona o ministério. Como falar do final dos tempos para uma geração que não suporta uma leve e momentânea tribulação? Como fortalecer cristãos em um tempo onde ele acha que quem é cristão é só conquistar, só ter as coisas? Como? O que Jesus disse para os discípulos é, você está vendo esse templo aí? Ou seja, não põe sua expectativa nesse ouro não. E sabe por que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra? O templo não foi construído por ouro, talhado por ouro. Naquele tempo, quando o templo foi destruído depois do ano 70, o povo veio com um carrinho de mão, peneirando as pedras para arrancar o ouro. Por isso eles levaram pedras para casa, para tirar o ouro dela. Não ficou uma pedra lá. Sabe o que sobrou do templo? Nada. Mas a única coisa que sobrou do templo lá em Jerusalém, que a gente vê até lá hoje, que o povo fica lá na frente assim, ó, o muro conhecido como da lamentação, que não era parte do templo, era um muro de contenção que protegia o muro do templo, que é uma luta étnica até hoje, né? Entre os palestinos e os israelenses e os muçulmanos, de quem que é aquela parte. E quando você vai lá em Jerusalém, eu nunca fui, eu já vi, eles ficam em orações no Muro das Lamentações, justamente orando, agradecendo, mas como um sinal de que ali estava o templo. E de fato estava, mas foi destruído. O que Jesus ao mesmo tempo está dizendo para os discípulos? Isso que vocês veem é passageiro. Vai embora, mas a palavra não passará. E ele foi falando. Vocês serão lançados em julgamentos, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer, digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora. Era o próprio Jesus que falaria através da boca desses homens, diante dos tribunais. Irmãos, quando nós formos colocados diante dos tribunais, a gente não precisa se preocupar, é claro
que esses tribunais precisam ser consequência da nossa declaração e profissão de fé. E não porque a gente deu calote, que a gente comprou e não pagou, os tribunais que a gente cometeu crime, aí você fala, não, aí quando chegar diante do juiz, Deus vai falar através de mim. Não é nada disso, não. Esses tribunais aqui é de homens que foram lançados de forma injusta, por pregar o evangelho, e não porque transgrediram, e não porque ofenderam o nome de Jesus e envergonharam o nome de Jesus. E ele diz assim, mas vocês estarão falando, mas através do Espírito Santo. É Ele quem nos dá a garantia da volta, o conforto da volta, a segurança e a coragem, e ao mesmo tempo é Ele quem fala através de nós. Nós estamos diante da presença do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Podem destruir os nossos templos, as igrejas físicas, mas a igreja de Cristo não é uma igreja física. A igreja de Cristo é espiritual, é um corpo. Você destrói o templo, ela se reúne nas casas. Você destrói as casas, ela vai para os buracos. Você destrói os buracos, ela vai para o canto, ela vai para o deserto. A igreja de Cristo não para, porque a igreja de Cristo é indestrutível. Quem que pode resistir o Senhor que sustenta a sua igreja? Irmãos, isso precisa nos alertar, por isso que Jesus fala várias vezes, se atenta, vigia, arruma a casa, coloca as coisas em ordem, volta, você que tem dom, talento, exerça o seu ministério, porque você será cobrado. Você será perguntado, julgado diante disso. E a quem mais foi dado, mais será cobrado. É para isso que foi escrito. E olha só o que ele diz também. Os pais se virarão contra os filhos, entregando à morte. Porque há alguns judeus, pais, que não se converteram, entregarão os filhos aos romanos. Não, é ele que é o cristão aqui. Eu não. E outros seriam abandonados por professar uma fé em Cristo Jesus em nome da tradição. A própria família, lembra da declaração de Jesus? Vocês estão achando que eu vim trazer paz, apesar de ser eu a Shalom? Mas eu vim trazer a espada. Eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai. Quer dizer que eles vão matar o pai contra filho só por causa da maldade? Também. Mas o que diz naquele tempo de Jesus é que alguns judeus se convertem a Cristo e outros não, dentro da própria casa. E aquilo ali seria motivo de inimizade e violência, homicídios, atrocidades, dentro da própria parentela. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Quem que matou Jesus? Por presciência de Deus, por vontade soberana, mas os próprios irmãos de Jesus, os judeus, é que crucificaram, pedindo, Roma para que o crucificasse. Ele continua dizendo, o pai se virará contra os filhos, se rebelarão contra os seus pais, todos odiarão vocês por minha causa. Irmãos, quando nós pregamos o evangelho, algumas pessoas saem de fininho, não nos aceitam, zomba da nossa fé, não é por causa da nossa vida, é por causa da mensagem. É por causa de Cristo. O mundo não tolera Jesus, porque o mundo não o conheceu. O mundo não dá boas-vindas a Jesus, porque o mundo não experimentou. O mundo está cego, porque o príncipe deste século cegou o entendimento de muitos. Então, quando você apresenta Jesus, é uma mensagem que choca, é uma mensagem que incomoda. Você quer ver uma coisa? Chega no Natal, chega na festa de família, está todo mundo conversando de coisa errada, de prostituição, de violência, de bobagem, de piada. Mas na hora que você fala de Jesus, acaba o assunto. Lá vem o religioso. Aí todo mundo sai de fininho e tal. Ninguém tolera.
A mensagem cristã, ela é loucura para os que perecem, mas a mensagem da cruz é o poder de Deus para aqueles que creem. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso o compromisso do Evangelho, te salvar e nem sempre te poupar. Entende? E a gente querendo que todo mundo se agrade de nós. É claro, se possível, tenha paz com todos. É uma missão da igreja. Mas nem todos vão nos amar. Nós não seremos bem-vindos sempre, mas nem por isso devemos parar de pregar. O compromisso de Cristo é com a salvação, e não com o meu e os seus caprichos e deleites. Entendeu agora? Por que o Evangelho tem compromisso com a palavra e não com a nossa expectativa? Ah não, Jesus, deixa eu casar primeiro. Ah não, Jesus, deixa eu comprar o carro zero primeiro. Ah não, Jesus, deixa eu conquistar a casa própria, aquela viagem chique, internacional. Às vezes não vai dar tempo, irmãos. E você tem que estar preparado para isso. Às vezes, as coisas só vão ficar mais difíceis. Mas Jesus está nos avisando antes. Você não está sendo enganado. Você não está sendo ludibriado. Você não está sendo atraído por uma mensagem descomprometida com a verdade. Não, Jesus não te prometeu felicidade. Ele te prometeu fidelidade e salvação. Aquele que crê e for batizado será salvo. Isso aí é certo. Agora, conquista, pode ser que seja e pode ser que não. Mas mesmo se a figueira não florescer, mesmo se a vide não der os seus frutos, a gente confia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode ficar de pé no seu lugar. Todos odiarão vocês, mas persevere até o fim. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado ele receberá a coroa da vida eterna que o Senhor prometeu a todos a quanto ele ama e esperam por ele. Quando vocês virem um sacrilégio terrível no lugar onde deve estar, quem lê entenda, muito provavelmente está aqui apontando para o templo de Daniel, quando Antíoco Epifânio entrou, destruiu o reino do norte, destruiu o templo, Jerusalém. Ele sacrificou dentro do templo um porco. E para o judeu, irmão, o porco é um animal impuro por causa da lei. A carne de porco era algo extremamente impuro. Antíoco Epifânio fez questão de sacrificar um porco e destruir, profanar o templo dos judeus naquela época. E aconteceria de novo com Tito, o imperador. Ele também iria profanar aquele templo novamente. Por isso ele diz assim: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça da sua casa. Lembra que eu falei? Nem entrem para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto, porque eles passariam frio. Por isso que ele fala: ora para que não seja no inverno. Ai das grávidas. Ore para que estas coisas não aconteçam no inverno. Eu disse isso. Porque aqueles dias serão de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora. E olha que o mundo já tinha experimentado o dilúvio, o fogo em Sodoma e Gomorra, a distribuição e a confusão das línguas. Já tinha experimentado Babilônia, os assírios, os egípcios, o deserto, as pragas. Mas mesmo assim Jesus ainda disse: ainda as coisas vão ser muito pior. Imagina, seca, fome. Mas por causa dos eleitos e dos escolhidos, ele abreviou. Naquele período, os remanescentes foram poupados.
poupados no sentido de ser preservados diante da tribulação, mas não isentos dela. Os eleitos também serão poupados, ainda que eles tenham as suas vidas agredidas, violentadas e alguns até mortos. A verdadeira vida, porque a morte não é o fim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor tem compromisso com os que Ele elegeu e separou para a glória do seu nome. E por isso que nós temos que pregar os sinais, nós temos que pregar a mensagem apocalíptica. Jesus está voltando, para que esses eleitos sejam despertados, ouçam, eles tenham seus corações transformados pela mensagem da pregação do Evangelho. Jesus voltará, irmãos, e este tempo está perto. Não tem uma música? As lamparinas estão acesas, já estou esperando. É assim que nós devemos esperar pelo noivo. Ele abreviou aqueles dias. Então, se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ali, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas. Por isso, mais uma vez, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Irmão, então se Jesus voltar e nos pegar de surpresa, nós não temos desculpas, porque nós temos a palavra, que é a maior revelação e única revelação soberana dos sinais, da vontade, da volta, do tempo, de tudo que nós precisamos está aqui nas Escrituras. Por isso que Jesus diz: eu os avisei de tudo. Claro que na destruição do templo, eles também estavam avisados. Paulo foi morto no ano 68. Pedro, próximo disso. Filipe, Bartolomeu, André, Tiago, Judas. Só João, o discípulo do amor, foi poupado desse período, mas morreu praticamente, se eu não me engano, um pouco depois, 95, de uma morte natural. Mas sofreu muito, sofreu muito. E aqui, uma passagem também que remete a Joel capítulo 2. E esse sim é um episódio do final dos tempos. O sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, que representa a glória, também no sentido a Shekinah de Deus, com grande poder e glória, e Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos dos confins da terra até os confins do céu. Jesus continua dizendo: aprenda essa lição. Vocês não conhecem a figueira, quando é o tempo de dar o fruto? Vocês não sabem qual que é o momento? Então, esses serão os sinais. Amém? Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado por essa manhã e por essa palavra. Que o Senhor Jesus nos ajude para resistirmos até o fim, para a glória do seu nome. Amém.